Universidade Católica PUC Goiás, atualmente é advogado e professor, tem experiência na área do direito público, com ênfase em direito ambiental, administrativo, constitucional, civil e processual. Doutor, antecipadamente, quero agradecer a participação do senhor, da equipe, em nome da professora Flávia e dos estudantes do 8º período do curso de Direito. Muito obrigado pela disponibilidade e por estar aqui conosco. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou falar um pouco meio puxado, porque a semana passada eu coloquei um aparelho no céu da boca e aí dificulta um pouco a fala, infelizmente, mas eu acho que vai dar para entender. No finalzinho nós vamos conseguir chegar em um determinado comum. Primeiramente, eu quero agradecer a doutora Flávia, doutor Alexandre, que me entrou em contato comigo para poder estar falando um pouco sobre esse tema tão bacana, sustentabilidade, direito ambiental, né? É um tema que tem sido fonte de busca, pesquisas, discussões, né? E não tem se chegado a um denominador comum, tem discutido o que é ou não sustentável, como seria ou não tornar isso sustentável, o que é sustentabilidade, o que é meio ambiente, né? Quando nós imaginamos meio ambiente, a gente já pensa em árvore, água e terra, né? É a primeira ideia que nós temos de meio ambiente, sendo que, na verdade, meio ambiente vai muito mais que isso. Então, eu quero agradecer pelo convite e poder aqui trazer alguma contribuição para vocês dentro desse tema, que é muito rico, muito importante. Quero agradecer a doutora Leila Lopes, diretora, coordenadora do curso de Direito, doutora Cláudia Eliane, a minha equipe por estar aqui presente também, não mediu esforços para estar aqui comigo, né, que são associados também do escritório. Quero agradecer também a presença de todos os alunos aqui presentes, não só do curso de Direito, mas porque também tem alunos da Administração e Ciências Contábeis, né? E é um tema que realmente envolve todas as ciências que hoje nós estudamos e que no Direito é apenas a questão antrópica, né? Do direito ambiental, o que importa é quando há um liame entre a ação humana e a degradação ambiental. Quando não há isso, está para políticas públicas. Então, por isso é muito bacana essa junção de todas as ciências, de todas as disciplinas, poderem comunicar-se, dar um resultado, né, dar um resultado final, que seria o equilíbrio desse nosso ambiente, ok? Bom, quero também cumprimentar os nossos ouvintes que estão nas redes sociais, ao vivo agora, né, também, que está sendo transmitido ao vivo, tanto no nosso site, como no Instagram e no canal do YouTube. Quero agradecer a presença de todos que estão vendo esse vídeo e os demais que vão ver esse vídeo posteriormente no YouTube, ok? Bom, pessoal, eu trouxe um slide para vocês, para a gente começar a formar alguns conceitos antes de nós falarmos sobre sustentabilidade, tá bom? É isso, ao próximo, pode passar. Então, a primeira coisa que nós temos que entender o que se trata de meio ambiente. Para alguns doutrinadores, meio ambiente se trata até de um pleonasmo, tá? Porque meio é aquilo que nos rodeia e ambiente também é aquilo que nos rodeia. Embora isso não seja tão relevante para o resultado que nós queremos, mas tem essa ideia de que meio ambiente é um pleonasmo. Porém,
No conceito literal, se vocês jogarem no dicionário, meio ambiente vai ser tudo aquele que nos rodeia, tudo aquilo que faz parte da nossa relação. Então, por isso nós temos grandes construções e conceitos de meio ambiente, né? Classificações de meio ambiente. Classificação clássica de José Afonso da Silva, que vai falar sobre meio ambiente natural, artificial, cultural. Alguns outros doutrinadores, como até o STF chegou a falar em meio ambiente do trabalho, meio ambiente genético e dentre outras construções doutrinárias, inclusive meio ambiente virtual, tá? Que hoje também tem crescido muito por causa das relações sociais, que hoje está voltado muito para a tecnologia, está voltado muito para as redes sociais, né? Nós estamos mais presentes de longe do que de perto, por causa do acesso fácil que nós temos ao convívio e ao contato pela rede social. Bom, pessoal, o conceito legal está previsto no artigo 3º da Lei 6938. É uma das leis de política nacional do meio ambiente, ela é de 1981, é um marco histórico do Brasil, porém, não é um marco mundial de crescimento dessa preocupação com o direito ambiental. Em 1972, a gente já tinha uma ideia de construção sustentável, quando nós reunimos, junto com mais 112 países, o total de 113 países na ONU, em Estocolmo, criamos um estatuto com 26 princípios, nos quais vai direcionar todos aqueles países que ratificaram aquela declaração a vontade de proteger o meio ambiente e de se desenvolver. Com isso, pessoal, nós tivemos aí não só já o começo de problemas sociais, porque o que me preocupa quando nós falamos de desenvolvimento sustentável não é a questão do próprio meio ambiente, mas é a preocupação social nessa sustentabilidade. Eu chamo de sustentabilidade ambiental social. Porque o meio ambiente, as políticas públicas, elas não têm força se não tiver a colaboração de todos, tá? E existem práticas que nós vamos ver, e é onde eu trago para vocês também, Zygmunt Bauman, quando ele escreve vários livros sobre o mundo líquido moderno, amor líquido moderno, as 44 cartas do mundo líquido moderno, e na primeira dele, ele traz uma reflexão muito grande. Ele fala assim, nada nos escapa tão obstinadamente à nossa atenção quanto as coisas que estão à nossa mão. As coisas que estão sempre aí e não mudam nunca. É como se elas escondessem sob a claridade, sob a luz ilusória da familiaridade. Sua normalidade é uma espécie de cortina que nos impede qualquer inspeção. Isso nos leva a refletir, pessoal, que o direito ambiental, o meio ambiente, nós estamos preocupados com algumas coisas em que as outras pessoas cometem. Mas, na verdade, aquilo que nós estamos acostumados a lidar no dia a dia, como normalidade, nos impede de ter uma visão crítica, nos impede de ter uma visão racional. Por exemplo, o próprio refrigerante. Hoje, empresas têm garrafas retornáveis, mas muito pouco, ou a maioria das pessoas, pegam esse produto porque é mais barato, mas não porque ele pensa na questão sustentável, né? Que esse engradado vai retornar. Na verdade, ele está pensando que no custo-benefício, porque ele só vai pagar o refil. E isso começa a passar por nós e nós não percebemos, né? Nós deixamos levar, igual o Zygmunt Bauman fala. Isso vai passando como uma espécie de cortina e nós vamos praticando atos
em que nós não conseguimos enxergar a degradação ambiental. Lá na frente, um pouco mais ao fundo, nós vamos falar sobre a questão do consumo. Para vocês terem uma ideia, 1 quilo de carne na mesa de vocês gastam em média de 16 mil litros de água. 1 quilo de carne. Ou seja, então peraí, é jogar objeto em via pública que vai resolver? É evitar de pegar sacolinha no supermercado que vai mudar o meio ambiente? Na verdade, essa discussão ela está muito mais além do que nós podemos discutir aqui em 2, 3, 4, 10 ou 20 horas. Porque a sustentabilidade ela está ligada tanto à questão política, interesse político, como nós vimos na ONU, com aquela garota, a Greta, né, que fez todo um discurso emocionante, né, como está ligado ao interesse econômico, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e principalmente a sobrevivência, que é onde nós vamos mais conversar. Porque um amigo meu, filósofo, Euler, ele um dia virou para mim e falou assim: Tiago, o que você precisa hoje? Nós discutindo sobre algumas questões filosóficas, sobrevivência e tal, aí eu comecei a falar algumas coisas materiais, né, alguns bens. E ele virou e falou: não, Tiago, você precisa de ar, água e comida. Então essa é a nossa necessidade: ar, água e comida. É a única coisa que nos faz viver. Os demais são objetos subjetivos. São coisas subjetivas que vai depender de cada um da sua necessidade. E a nossa necessidade, ela não tem limite. É um saco furado. Beleza? Então, para nós começarmos a entrar em desenvolvimento sustentável, primeiro, então, nós temos o conceito de meio ambiente. Na segunda parte, eu trouxe para vocês 6 classificações ou 5 classificações. Passa a próxima. Essas espécies de classificações, que é o que nós não estamos preocupados, né? Nós só preocupamos com o direito, com o meio ambiente natural. Então nós temos o meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, patrimônio genético, meio ambiente do trabalho, ambiente virtual ou artificial. Bom, aqui o que mais será discutido é logicamente o in natura, o meio ambiente natural. O meio ambiente natural é o que mais nos preocupa, mas o problema é que o meio ambiente artificial e os demais meios ambientes, eles dependem do meio ambiente in natura, que é o natural, não é isso? Por exemplo, comidas processadas. Para eu ter um alimento processado, eu preciso do alimento in natura. Se eu preciso de um alimento totalmente processado, como é um extrato de tomate, eu preciso do tomate que ele é in natura, mas existe por trás do tomate in natura a forma que ele foi plantado e como ele chegou até lá. E antes que ele chegue a ser totalmente processado, eu já tenho as questões de degradação ambiental. Então aqui nós vamos atentar mais ao meio ambiente natural, ok? Bom, o próximo slide aí, eu trouxe para vocês o que o meio ambiente protege. Qual é a ideia do meio ambiente? O direito ambiental, ele preocupa com o quê? Qual é o objeto de cautela do direito ambiental? Qual é o objeto de cautela das políticas públicas ambientais? E qual seria o nosso próprio objeto de tutela do meio ambiente? Pessoal, o artigo 225 da Constituição diz o seguinte, que é direito de todos a sadia qualidade de vida, devendo ser protegido pelo poder público e pela sociedade, para garantir as presentes gerações e as gerações vindouras
Eu dei uma resumida, mas eu acho que eu coloquei aí para vocês de forma literal. Mas o que eu quero dizer com isso? Que sustentabilidade está preocupado primeiro com o quê? A sadia qualidade de vida. E, principalmente, que não é dever de políticas públicas apenas, mas o dever da sociedade, para que nós possamos garantir a nossa sobrevivência, mas também as gerações futuras. Então, olha que bacana, nós já sabemos o que é meio ambiente, sabemos qual é o bem ambiental, o que ele pretende proteger, então agora fica mais fácil de nós podermos enxergar aquilo que nós viemos buscar nesse seminário, nessa discussão. É despertar a nossa crítica em relação a querer aprender ou a querer buscar enxergar quais são os prejuízos que nós estamos causando. Porque não depende do poder público. O poder público, ele cria a Lei 6938, que cria a Lei Complementar 140 de 2011, que cria a Lei 6415. E aí chega um caso no meu escritório de uma pessoa que foi multada em R$5.000 o motorista, 25 mil a empresa, e teve o carro apreendido porque estava jogando descartes em via pública. E aí? O que adiantou? O que adiantou lei? O que adiantou ensinos, publicidades? Se essa consciência de sustentabilidade nós não temos, se não parte de nós. Por isso que o artigo 225 é muito claro, que é dever do poder público e da sociedade a preservação do meio ambiente. Ok? Bom, com isso, temos aí uma problemática que seria como preservar o meio ambiente e como desenvolver. Todos nós queremos um iPhone 11, um carro importado, morar numa casa, num condomínio fechado de 10 quartos, mas somos só um casal, 22 banheiros, área de lazer, não é isso? Claro, é a vontade de todos. Ninguém, como se diz, ninguém é ruim por pensar assim. Mas isso tem um gasto. Isto tem um gasto dentro do meio ambiente e muito alto. Para vocês terem ideia, a construção de um iPhone gasta 648 litros de água. Construção de um iPhone. Tá? E tem gente que tem um iPhone 11 e não utiliza nem um terço do recurso que ele pode proporcionar. Serve apenas para tirar foto e falar no WhatsApp. Não filma, não faz nada, só para isso. Mas insiste em ter, porque nós estamos sendo movidos por uma sociedade consumerista, uma sociedade de consumidores desenfreados, em que eu sou apenas aquilo que eu tenho e apaixonado naquilo que eu não tenho. Então eu vivo sentindo sempre sonho de ter aquilo que eu não tenho. Só sou feliz se eu tiver aquilo que a imprensa me passa, que eu só serei feliz mediante aquela aquisição. E quando passa aquela aquisição, 6 meses depois, vem uma nova versão e aí eu já não sou mais feliz. Eu preciso de uma nova felicidade. Bom, é errado o desenvolvimento econômico? Não. É errado a economia? É errado o empreendedorismo? Não. Mas o problema é que nós chegamos numa situação de onde nós queremos chegar com isso. Será que é necessário que nós tenhamos que vender a nossa maior riqueza, que seria os recursos naturais, para ter aquilo que nós mal utilizamos? Ok?
Bom, pessoal, próximo slide. Eu trouxe para vocês aí o conceito de desenvolvimento econômico, tá? Esse desenvolvimento econômico é um conceito muito simples, muito rápido, tá? Ele vai falar apenas da questão do crescimento econômico e de algumas variáveis que estão dentro do desenvolvimento econômico. O crescimento econômico, ele nada mais é do que realmente a forma de captar riquezas. E as variáveis que tem dentro do desenvolvimento econômico estão ali a saúde, né, estão a qualidade de vida, associada então ao ganho de capitais, ok? Então eu tenho de um lado o meio ambiente in natura, eu tenho do outro lado o que a sociedade, o poder público e o direito tem que proteger, que é a sadia qualidade de vida, e eu tenho na extremidade o desenvolvimento econômico, né? A produção, a riqueza. Então nós chegamos na parte de sustentabilidade. Próximo slide aí, eu trouxe para vocês o conceito de sustentabilidade, que nada mais é do que sustentar-se. É algo que consegue sustentar com seus próprios recursos. Então, sustentabilidade, pode passar? Mais uma? Então, sustentabilidade ambiental nada mais é do que o próprio meio ambiente poder se sustentar, tá? Com a sua própria produção. Então, hoje nós não somos mais nômades, nós não exploramos e saímos daqui e vamos para outro lugar. Na verdade, nós conseguimos, através das nossas tecnologias, fazer com que nós possamos nos sustentar dentro do nosso habitat, né, de forma sustentável. Ocorre que alguns recursos naturais, eles não são renováveis, como a água. Então nós nos preocupamos muito com floresta e nada mais que justo, né, a nossa preocupação com o desmatamento, venda de madeira ilegal, fogo, mas árvore se planta, tá? Árvore se planta. Com a boa política pública de reflorestamento a gente consegue replantar, água não. Ontem nós tivemos num condomínio, eu e o Dr. Vitor, e o condomínio foi construído em cima de um lençol freático muito baixo. Então as fossas estavam dentro do lençol freático. E aí você me fala, como que eles conseguiram licença ambiental, habites, e vender isso no plano da Caixa Econômica Federal? Tá? Ué, Tiago, mas você então defende quem destrói o meio ambiente? Né? A gente ouve muito isso, principalmente quando está falando sobre meio ambiente, degradação, e por eu atuar na área ambiental, somente ambiental e administrativo, eu ouço muito isso. Pô, mas você faz uma palestra de sustentabilidade, de conscientização, mas defende pessoas que causam degradação ambiental. Pessoal, a função do advogado é uma função muito nobre. Nós não trabalhamos em defender alguém. Nós trabalhamos na construção do direito, na defesa dos direitos reconhecidos constitucionalmente e infraconstitucionalmente. Então aquela ideia de que o cara defende alguém que mata, alguém que rouba ou estupra e tal, na verdade ele não está defendendo aquela pessoa, pelo contrário, ele quer que aquela pessoa seja condenada, ele pode não querer, né, de forma expressa, é implícito, né, talvez até quer mesmo, mas ele quer que o direito seja aplicado de uma forma coerente, que aquela pessoa receba a sua penalidade de forma justa. Por exemplo, eu tive um caminhão avaliado em R$700 mil que foi preso porque estava transportando uma madeira e o DOF dele estava alterado da empresa e esse caminhão que estava prestando esse serviço foi apreendido e ficou 40 dias preso. Só que quando um caminhão é preso por estar transportando madeira irregular, esse veículo pode ser apreendido.
e ele pode dar perda do bem. A Lei 9.605 fala que o bem utilizado para crimes ambientais, ele pode ser tomado e perdido. Tanto é que o IBAMA chega em determinados locais na Amazônia, né, ou qualquer outra mata fechada que não tem muito acesso, ele coloca fogo, pelo princípio da autoexecutoriedade. Logicamente, o IBAMA tem um fundo de reserva, caso isso seja revertido, ele tem como valores. Mas então, pessoal, ou seja, esse cliente meu não cometia crimes ambientais, ele apenas pegou uma carga e essa carga estava com problema. Então, quando eu faço a defesa dele, eu demonstro para o juiz que o objeto dele não é objeto de crime. Que embora ele cometeu um crime, porque transportar madeira irregular é crime ambiental e infração ambiental, ele não cometeu um crime. Nesse caso do imóvel também, nós fazemos toda a parte de licenciamento ambiental até a entrega e a renovação novamente da licença ambiental. E se tiver alguma coisa a ser feita que possa recuperar o solo, nós fazemos. Se não, fazemos a compensação. Mas a ideia não é proteger a pessoa que está causando degradação. A ideia pelo menos da advocacia ambientalista é poder contribuir para que isso possa melhorar. Tanto é que o problema já aconteceu, né? Então nós vamos preocupar como fazer essa recuperação ou essa compensação do dano. Bom, pessoal, então sustentabilidade social, que foi o... Pode passar mais um? Sustentabilidade social foi o que eu falei para vocês no início, é uma das maiores preocupações minha, não é nem tanto na sustentabilidade propriamente dito, mas na construção social de cada um, em que nós precisamos estar o tempo todo conectado com o meio ambiente. Eu brinco com o pessoal do direito administrativo, eu falo assim, pessoal, quando vocês estiverem de frente de um semáforo, não enxerga aquilo como um semáforo, né? Um sinal vermelho, verde. Vê aquilo como um ato administrativo do poder de polícia, né? Limitando o seu direito de ir e vir. Porque quando você começa a enxergar dessa forma, você começa a compreender as suas relações com o Estado. No direito ambiental não é diferente. Quando nós começamos a enxergar o direito ambiental de uma forma diária, momentânea, nós passamos a ter uma consciência melhor. E essa consciência só vai melhorar se nós começarmos a mudar. Essa ideia de políticas públicas, ela é bacana, mas ela é no papel. Eu não tenho como obrigar... Obrigado. Eu não tenho como... Pode deixar aqui, agora eu pego. Eu não tenho como obrigar cada cidadão a praticar determinado ato. Eu sempre vou ter pessoas cometendo infrações por motivos que ela acha que ela tem um ganho ou que ela vai ganhar de alguma forma, né? Então, se você está praticando uma multa ou descartando um objeto em via pública, na sua cabeça, aquilo não tem qualquer prejuízo. Só tem prejuízo quando você é multado. Aí não adianta, porque a multa, ela não consegue reparar o meio ambiente. Tanto que a multa, nos crimes ambientais, ela é a última opção. Primeiro é a recuperação. Se não puder ter a recuperação, a compensação. Se não puder ter a compensação, aí sim a aplicação de multa. Por quê? Porque o interessante é manter o equilíbrio do meio ambiente. Então, a nossa ideia, o que vocês estão fazendo aqui, é um evento ímpar que eu desconheço de outra faculdade. Um movimento muito bonito, muito bem preparado, muito bem elaborado, com todos os, tanto desde a decoração até a equipe de organização. Eu fico realmente emocionado com um evento desse porte, porque isso sim faz com que nós começamos a pensar diferente. Isso sim muda. Lei não muda, tá?
não no sentido total, mas eu digo, lei não é capaz de mudar a pessoa por si só. Porque se assim fosse, nós não tínhamos essas fábricas de infrações, né, no trânsito. O grande com relação ao meio ambiente, com relação às gerações futuras, né, porque nós não preocupamos com hoje. Aliás, desculpa, nós não preocupamos com amanhã, nós preocupamos com hoje. Como nós vamos sobreviver hoje, o que nós vamos comprar hoje, o que nós vamos comer hoje. Então, eu não sei se eu coloquei para vocês, desde 2 exemplos. A Lei 9.433, que fala da Lei de Políticas Hídricas, e a Lei 6938, que fala sobre as políticas nacionais do meio ambiente. São leis que vai orientar o Estado de como se comportar com esses temas, ok? Mas voltando, isso é a parte política. Nós vimos o que é a parte ambiental e eu vou trabalhar com vocês agora um pouco com a questão social. Bom, próximo slide aí, nós vamos falar sobre o desenvolvimento econômico, esse mesmo, desenvolvimento econômico sustentável. Tem alguns princípios que eu trouxe para vocês dentro do direito ambiental que vai fazer com que nós possamos entender maior, com mais clareza, o que nós estamos tratando aqui. Esses princípios, eles estão previstos de forma implícita no artigo 225 da Constituição, tá? Eles não estão expressos, mas a doutrina criou através, né, de estudos. O primeiro princípio é o princípio da preservação e da conservação. Foi aonde eu falei. É um princípio que orienta de que o Estado, de que a sociedade deve preservar e conservar. Preservação é manter da forma que está, é não tocar, tá? Preservar é deixar da forma que está. Então, por exemplo, as áreas de preservações ambientais, áreas de preservações permanentes, reservas legais, são áreas intocáveis onde ela deve estar da forma que está. E a conservação nada mais é do que você fazer o uso sustentável. E aí sim nós partimos então para a sustentabilidade. O princípio da sustentabilidade, ele está dentro do princípio da conservação. Conservar é utilizar de forma racional, tentando manter da melhor forma possível. Por isso que você compra seu carro e usa ele e tenta conservar, para depois você poder vender com um preço melhor, ou até mesmo para não ter uma deterioração maior, não é isso? Então, isso é conservação. O princípio do desenvolvimento sustentável é esse que nós estamos falando sobre ele. O princípio do poluidor-pagador é o que orienta o Estado as práticas de responsabilidade civil, tanto sociais como pessoas jurídicas, pessoas físicas e pessoas públicas. Cooperação entre os povos é onde entra um conflito muito grande, que é o Estado brasileiro com os demais estados na proteção ao meio ambiente, e aí você tem conflitos de interesse. Por exemplo, o petróleo, quando ele é despejado no porto, ele não pode voltar vazio, porque senão o navio tomba e ele tem que encher de água do mar. Então, quando ele volta para o seu país de origem, lá ele descarta essa água no mar. Não é isso? Mas isso se fala de relação, né, internacional. Então, são tratados em que os países se comprometem a compra e venda de produto. O Brasil agora fechou com a China a exportação de carne bovina. Pessoal, volto a repetir, o gado é o que mais consome água, é o que mais polui. Então, eu estou, na verdade, não só cuidando da nossa sobrevivência, mas eu estou cuidando da sobrevivência de outro país com carne. Só que isso eu estou vendendo a nossa água, não é isso? Ou seja, um gado bebe em média de 30 a 42 litros de água por dia. Um quilo de carne em média de 16 mil litros de água para chegar na sua mesa. E lógico, isso aí você está falando desde a criação do animal
o abate, né? A higienização do frigorífico, da exportação, das lavagens, ou seja, mas para 1 quilo de carne chegar na sua mesa foram gastos 16 mil litros de água. Ou seja, aquele churrasquinho dá para encher uma piscina, não é isso? Até umas 2 piscinas olímpicas, se você fizer um churrasquinho no final de semana com a família. Outra questão muito forte também dentro das nossas necessidades básicas, pessoal, é o próprio grão. A plantação. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne, de grãos. É que o celular tocou e é o meu, viu, pessoal? Desculpa por mim mesmo. Então, o Brasil ele é um dos maiores exportadores de grãos. E um pivô, quando ele é licenciado, ele já causa uma degradação muito grande, mas a maioria dos nossos pivôs hoje de grãos, eles não são licenciados, são feitos de forma clandestina. Aí, outrora, eu produzia apenas para o Brasil, eu utilizava o quê? O clima, a época de chuva, não, pelo amor de Deus. Faz isso comigo não, mata de vergonha aqui não. Então, assim, o Brasil, dentro dos grãos, é um dos maiores exportadores. Então, eu tenho uma captação de água muito grande. E essa água ela é um recurso não renovável. E antes eu plantava apenas para o Brasil, por isso que eu utilizava apenas as questões climáticas. Agora não. Agora, porque eu tenho que abastecer a grandes outros países, eu preciso de fazer uma plantação anual. E essa plantação anual ela já não depende mais do clima, ela depende de pivôs. E aí começa toda uma questão de sustentabilidade. Bom, pessoal, então o que eu quero conversar com vocês aqui não é trazer uma resposta, não é trazer uma solução, mas discutirmos, trazer na verdade, uma provocação. Até onde nós estamos sendo sustentáveis nos nossos atos? Até onde nós estamos estudando para ser sustentáveis? Porque acaba que se eu passo 40 minutos assistindo um vídeo no YouTube, seja qual for, não que entretenimento é proibido, pelo contrário, é até muito bom, mas se eu não começar a descobrir como eu trabalho a sustentabilidade, conhecendo produtos que trabalham com reciclagem, empresas que trabalham com sistema de sustentabilidade ambiental, formas de autossuficiência dentro da sua produção, nós estamos juntos nesse barco preocupado com o poder público. E não vai adiantar. Não vai adiantar eu fazer uma enxurrada de leis, de proteções, se eu não faço a minha parte. Trazendo para o nosso lado, eu tenho certeza que todo mundo aqui lava o carro pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês, um lava-jato. 95% dos lava-jatos de Goiânia, não sei aqui, mas não tem licenciamento ambiental, não tem caixa de areia, não tem caixa de óleo, não faz o reaproveitamento da água, lava a calçada. E são águas que poderiam estar sendo o quê? Preservadas. Banhos mais curtos, né? Por quê? Porque a questão econômica nós já foge do nosso controle. Não tem como eu tentar segurar o crescimento econômico brasileiro na questão de importação ou exportação. Isso fica muito difícil. Não adianta eu levantar uma bandeira aí e querer proibir que o Brasil se torne o maior produtor de carne bovina. Então eu tenho que partir de mim nas minhas ações. E se nós não fizermos isso agora, as futuras gerações estão realmente comprometidas. Eles vão estar no limbo. Porque, volto a repetir, a água nós plantamos. A água, infelizmente, não. Ela acaba. Ok, pessoal? Então eu quero agradecer essa oportunidade, tá? Quero agradecer a todos pela presença. Doutora Flávia.
Quero agradecer os meus amigos, sócios que estiveram aqui comigo, o pessoal que estão me ajudando na filmagem. Quero agradecer a todos os alunos, não só dos direitos, mas também os alunos da administração e ciências contábeis, que são cursos excelentes, nos quais nós lidamos, na verdade, estamos sempre trabalhando junto na prática, né, de ciências contábeis e administração. São cursos fantásticos. Quero parabenizar pelo evento, que foi muito bonito, muito lindo. Quando eu vi, eu falei, muito diferente daquilo que a gente às vezes participa aí em outras instituições. Parabéns mesmo, agradeço a todos pela presença, ok? E espero em breve estar aí com vocês novamente. Muito obrigada, doutor. Nesse momento nós passamos para os questionamentos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum adendo, ou seja, alguma informação a acrescentar, esse é o momento oportuno. Para inaugurar, doutor Tiago, eu trouxe aqui um questionamento, que é uma dúvida com base na experiência que o senhor possui, tanto é que é essa experiência que fez o senhor estar aqui conosco hoje. Com relação à efetividade, à eficiência das políticas públicas, se elas conseguem atingir os seus propósitos e conseguem trazer, se não uma solução, pelo menos caminhos possíveis para a resolução dos problemas ambientais. Bom, pessoal, hoje, na questão federal, no âmbito federal, na competência federal, as políticas públicas são muito bem eficientes, tá? Os órgãos e entidades de fiscalização, porque não basta só o fomento, tem que haver também a fiscalização. O trabalho da Polícia Federal, o trabalho do IBAMA são muito bem contundentes e até hoje tem sido muito, como eu posso dizer, muito precisos. O problema é a questão social, doutora. Nós temos madeireiras que tem 2.300.000 de multa, 4 empresas bloqueadas, com seus pátios bloqueados, e eles abrem em nome de outras pessoas. E contém madeireiras fora, né, do estado de Goiás, que faz essas explorações, Barra do Garça, aqui perto, Rondônia, que tem os seus manejos fraudulentos, né? Então, quando se trata de crimes ambientais, eu vejo que na prática existe sim uma eficiência. Nós tivemos essa semana passada no meu escritório 2 rapazes que foram presos com arma de calibre 28. E aí, como foi lá no Rio Cristalino, lá é a APA, então o órgão competente para fiscalizar é o Instituto Chico Mendes. E eles foram autuados e o Ministério Público vai oferecer denúncia contra eles, né, pelo crime de porte ilegal de arma. E então a gente percebe sim que eu, na prática, como a minha experiência hoje ambientalista, eu percebo que as políticas públicas são sim eficientes, tá? O problema é que o Brasil é grande e é complicado de você fiscalizar. Então nós temos políticas de combate por exemplo, da água. Então nós temos políticas que combatem o desvio de água de forma irregular, as faltas de licenciamentos, resolução do CONAMA, né, 237 do CONAMA, que fala sobre as competências, mas infelizmente o sistema econômico faz com que pessoas que não pensem no futuro, empresas que não estão comprometidas com a sociedade, explorem de forma irregular, e isso é muito fácil. Por isso que eu falei que papel-lei é como se fosse Ferdinand Lassalle, quando ele fala da Constituição, sobre as fontes, o poder econômico, né, Ferdinand Lassalle, ele vai dizer o quê? Que a Constituição nada mais é do que um papel.
que o que move o mundo seria os fatores econômicos sociais. Conrad Hess, um alemão, vem depois e fala o contrário. Ele nem descarta essa possibilidade. Conrad Hess fala, na verdade, a Constituição é só um pedaço de papel, porém ela não é somente isso. Existe por trás disso um calor, uma emoção social que faz com que ela seja cumprida. Então, dentro do nosso direito ambiental, dentro das nossas políticas ambientais, eu vejo da mesma forma, né? As leis não são só um pedaço de papel, mas se ela não tiver a contato com as pessoas, a conhecimento de todos, ela se torna assim só um papel. E quando eu converso com esses empresários, ele não enxerga o meio ambiente da forma que nós enxergamos. Ele enxerga como alguma coisa que ele precisa explorar porque ele precisa trocar caminhonete esse ano. E o filho dele estuda numa escola de R$3.000 fazendo nem o pré, é um berçário. Então, assim, o nosso sistema consumerista hoje nos leva a criar esses pensamentos que eu posso dizer assim, repudiantes, né, antissociais, porque nós não pensamos no próximo, nós pensamos apenas nas nossas necessidades, que não são as necessidades básicas, o ar, a água e a comida, são as necessidades subjetivas, são aquelas necessidades que nós achamos que temos que ter para poder sobreviver. Então, mas eu entendo que sim, as políticas públicas têm a sua efetividade, só que não ela por si só consegue segurar essa demanda de degradação. Pessoal, mais algum questionamento, alguma pergunta, observação? Boa noite, doutor Tiago. Eu sou aluno do 10º período, meu nome é Ricardo. Eu estava ouvindo as suas declarações com relação ao meio ambiente e eu estou estudando para um artigo agora, no final do ano, e eu tenho pesquisado bastante a respeito do meio ambiente. A Lei 9.605, em todo o seu teor, ela demonstra uma certa flexibilidade com relação às penas. Eu não sei se o senhor tem observado, mas as penas da 9.605 são penas brandas, ou seja, ela beneficia muito aqueles que têm um poder aquisitivo alto, que com certeza são as pessoas que são portadores de pessoas jurídicas, né, que envolvem grande poder aquisitivo, envolve a arrecadação de impostos para o Estado, e isso aí é interesse do Estado. Ao invés dessas grandes pessoas serem penalizadas pela Lei 9.605, os pequenos é que são penalizados. Não sei se o senhor observou, mas raramente a pena passa de 5 anos. Ou seja, a menos de 5 anos, o que vai caber, nesse caso, o réu ou o infrator dessa lei, sequer ele vai passar por uma privativa de liberdade, ficando aí uma restritiva de direito, que é pagamento de multa. E quando vai para o pagamento de multa, ele ainda pode converter essa multa aí em outros benefícios, ou seja, pessoa beneficiada. Com relação à aplicabilidade da lei penal, a aplicabilidade da lei penal vem aí de um princípio da última ratio, só pode ser aplicado em último caso, ou seja, a lei defende preservação, conservação, ou seja, a reparação do dano. Quando há possibilidade para as duas premissas, aí já descarta a aplicabilidade da lei penal. Ou seja, essa flexibilidade da lei, o senhor acha que não se trata de uma ineficácia do Estado? Ou seja, uma atuação mais dura, mais severa, uma aplicação mais severa, não seria uma solução para intimidar os infratores? Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Parabéns, pergunta muito bem pertinente. Quando nós falamos de pena, a gente precisa remeter à becaria, né? As penas previstas na Lei 69, na 9.605, na 6415, que vai falar sobre as infrações, eu não vou chegar ao ponto de dizer se ela é ou não eficaz. O que eu posso dizer
é que pena não necessariamente está ligado à mudança de comportamento. Tá? Então, se você pegar os Estados Unidos hoje, que tem pena de morte, tem o maior índice carcerário. Então, pena já não seria aí uma discussão, eu acho que tão contundente para uma mudança dentro da política ambiental. É lógico que se você pegar por exemplo, um porte de arma dentro de uma caça, que é de 2 a 4 anos, ele vai ser condenado no mínimo, mas réu primário, deve pegar 1 ano e 6 meses, converte realmente a execução da pena, suspende a execução, né, e passa para restritivo de direito. É lógico. Mas, se você pegar também a Lei 6.415, vai falar que a multa é de 50 a 50 milhões de reais, podendo esse valor ser dobrado. No bolso, o caboclo fica um pouco mais esperto. A liberdade, quando ela é demais, privada, por exemplo, se você pegar uma pessoa que ficou há 30 anos preso, ela não consegue mais conviver fora da sociedade, porque aquilo ali já virou a casa dela. Ela já se estabilizou, a sua forma de viver está naquele local. Então a pena, ela tem que ser uma pena onde o indivíduo saiba que ele cometeu um delito, mas que ele também não consiga conviver com aquilo. E na cabeça ele ter o pensamento de que se ele voltar, dá igual. Porque alguns criminosos, eu não vou dizer a maioria, que eu não trabalho dentro das ciências penais como um todo, somente na parte criminal ambiental, ele fica preso 15 anos, ele sai para visitar a mãe, comete crime e volta para a cadeia. Porque ele está há 15 anos em regime fechado. Ele não consegue mais sobreviver fora. Ele não enxerga mais trabalhando, ele não se enxerga mais andando nas ruas. Os amigos deles estão ali dentro, a forma de ganhar dinheiro está ali dentro. Então, assim, a Lei 9.605, eu não vou dizer que ela é uma lei muito branda. Eu posso dizer que no âmbito federal é uma lei que tem sim a sua eficácia. E que essa questão, se a penalidade ela é ou não capaz de deter as ações, as infrações, eu digo para você que não. Porque o que eu vejo na prática são pessoas, comerciantes, a todo tempo praticando crimes ambientais, abrindo novas empresas, tendo pátio suspenso e cometendo os crimes. Mas eu falo para você que não é pelo medo ou pela falta de medo da lei, mas é pela ambição da economia. Eu tenho um cliente que fatura 2 milhões por mês. Ou seja, ele declara, se brincar, nem 200 metros cúbicos de madeira. E aí? Entendeu? Então, assim, e a justiça não consegue barrar isso, porque ela não consegue entender que aquele cara, a mãe não é na verdade uma empresária, o primo não é empresário, que aquele patrimônio é todo dele. Então ele começa a trabalhar de outras formas. Então a questão da pena por si só eu não vejo como elemento fundamental para a mudança, mas pode ser sim uma questão de discussão, com certeza. Eu acho que melhorar a aplicação dessa pena, melhorar a questão de investigação, melhorar a questão de punição, de punibilidade, sim. Porque hoje, se você pegar um crime ambiental, dependendo, a questão de reparação não, que é na Justiça Federal é muito rápido. Mas no crime ambiental você consegue prescrever qualquer crime ambiental. E a pessoa sai ainda o quê? Com extinção da punibilidade, sem antecedentes criminais. Respondido? Mais alguém? Flávia?
Tiago, na sua fala a gente percebe que você traz bem essa ideia da falta de conscientização ambiental, né? Não só por parte das empresas, mas pela própria população. Eu queria ver a sua opinião no sentido assim, não seria interessante para o próprio Estado investir na educação ambiental em vez de investir só em políticas públicas? Né? Porque, no caso, a gente sabe que a política pública ela vem para solucionar um problema. Né? Então, por que não trabalhar isso, né, com crianças já desde o ensino fundamental para que a gente chegue a um adulto consciente? Porque só a multa, como você já pontuou, ela não vai resolver, porque eles continuam a cometer crimes. Então, a gente tem exemplos, por exemplo, de países onde tem sim essa conscientização ambiental e que isso perpassa por uma educação ambiental. Então, porque no Brasil não se investe nessa área, e não só na questão ambiental que a gente tem, até na educação política, né? Para o Estado não é interessante essa formação. Eu queria saber a sua opinião sobre. Bom, doutora Flávia, basicamente você falou tudo, né? A questão do Brasil é uma questão de educação, isso é fato. Apesar da lei de diretrizes e bases da educação prevê que deve sim ser ensinado nas escolas, né? As escolas têm que fazer esses projetos de conscientização ambiental. Isso é feito em 3 dias do ano. Não existe aí um processo diário, porque o que nos faz dirigir, falar no celular e amarrar o sapato, ao mesmo tempo ainda passar marcha, é porque nós fazemos isso diariamente, né? Embora não pode. Maquiar, né? Dirigindo, maquiando e passando marcha, embora isso não seja legal, mas você consegue, por quê? Porque é feito diário. A conscientização nossa, com certeza, vindo desde as nossas crianças, será sim o que vai mudar a sociedade. Mas isso não é atrativo para o político, porque isso não dá um resultado em 4 anos de mandato. O que dá resultado em 4 anos de mandato é que tem prioridade, né? Que são essas ações, esses mutirões. E esses mutirões acabam, o pessoal vai embora e aquilo ali fica. Então, com certeza, eu acho que as políticas públicas tinham sim que trabalhar mais as questões do ensino médio, ensino fundamental, trabalhando a conscientização dos alunos, para que nós possamos ter uma sociedade melhor daqui a 30 anos, isso é fato. Mas, infelizmente, quando se fala de economia, se fala de política, a gente pensa apenas em 4 anos. Então, o que eu posso fazer dentro de 4 anos para que eu tenha um resultado positivo o ano que vem, né? Aí é onde está a dificuldade, mas com certeza, doutora Flávia, esse é o nosso caminho, né? Preparar nossas crianças. Mais alguma pergunta, pessoal? Nenhum outro questionamento? Doutor, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelos apontamentos, nos permitiu fazer algumas anotações, observações e com certeza poderão ser utilizados no momento futuro para estudo mais aprofundado, instigado pela reflexão iniciada aqui. Obrigado, eu que agradeço a todos. Neste momento, quero convidar... Doutor Tiago, para nós é um grande prazer tê-lo aqui conosco. E, primeiramente, eu quero agradecer aos alunos do curso de Direito, aos alunos do curso de Contábeis, alunos do curso de Administração e também de TI. Agradecer aos meus colegas professores, em especial a professora Leila e toda a equipe FARJ, e também a sua equipe que está aqui presente conosco. Obrigado. Para nós foi enriquecedor, uma verdadeira aula de direito ambiental, de suma importância, apesar que com essa troca, com essa escolha do livro, peço desculpas, que atrapalhou um pouco o andamento da palestra.
e foi uma revisão do nosso conhecimento em direito ambiental. Quando começa com a Política Nacional do Meio Ambiente, que antecedeu a nossa Constituição Federal em 7 anos, em 1971, e logo em seguida nós tivemos a nossa Constituição Federal de 88, passando pelo artigo 225, aonde fala que o meio ambiente é responsabilidade de todos nós, que devemos preservar o nosso ambiente para a nossa geração e para futuras gerações que virão, que a responsabilidade é nossa e do Estado, e que nós devemos cobrar, nós devemos fazer a nossa parte. Foi uma verdadeira aula quando fala do estudo prévio de impacto ambiental, que está ali na Constituição Federal. Doutores, seja qual curso for, nós estamos falando do direito ambiental, o direito ambiental que é nosso, o meio ambiente que é nosso. Vem falando do relatório de impacto ambiental. Foi falado isso aqui para nós, com clareza, com exemplo, passando nesse caminho com exemplos, falando a questão do direito administrativo ambiental, do direito civil ambiental, do direito penal, que é a sua paixão. Ficou claro aqui para nós, doutor Tiago. Obrigado. E muito obrigada por essa excelência quando encerra suas falas, depois de toda essa revisão ambiental, falando dos princípios ambientais. Princípios este que faz parte do nosso seminário, políticas públicas do meio ambiente. Essas políticas que nós estamos visando. E aqui eu quero parabenizar a professora Flávia, que não é do direito, mas é uma rábula, porque eu tenho grande honra de tê-la no curso de direito. Não é o primeiro projeto, já foram outros projetos que com excelência a professora Flávia tem desenvolvido, e mais um com excelência. Parabéns, professora Flávia, e parabéns ao curso de Direito, os alunos do 8º período, que desenvolveram com antecedência uma coleta de livros conscientizando a população de Jussara e região a respeito que ler é necessário, que faz parte. E aqui, esse barulho que nós tivemos aí, são os alunos escolhendo um livro para levar, porque faz parte de tudo isso. Nós encerramos essa campanha. Quero agradecer de coração a professora Flávia, a nossa aluna, a Denísia, aluna do curso de Direito, 8º período. Parabéns. E em especial também ao nosso acadêmico Ricardo, que esteve ausente devido a um probleminha de saúde. Mas nada é impossível, a graça de Deus está aqui de volta com esse projeto, encabeçado pela professora mestre Flávia de Oliveira. E é desse jeito que nós estamos aqui, com o princípio ambiental que tem ali, e que nós sabemos que a educação é o maior princípio ambiental. E nós estamos tentando desenvolver esse princípio ambiental através da conscientização da nossa população de Jussara e região. Portanto, doutor Tiago, as portas da Faculdade de Jussara, para o senhor, sua equipe, para todos que estão aqui presentes, abrilhantando a nossa noite, em nome da professora Leila, nosso esteio maior, estão abertas. Obrigado. E agradecemos de coração todas as palavras que foram ditas. Obrigado. E pedimos a Deus para continuar abençoando a sua estrada, iluminando a sua caminhada e sendo esse ambientalista. Amém. Não só no papel, mas na prática. E muito obrigada. Certificado da nossa faculdade e uma lembrança da nossa semana também. Bacana. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada de coração. Obrigado. Depois eu venho para a gente conversar mais. Eu tá? venho.
Vamos tirar foto. Segura aí, doutor.